Boa noite. Aurílio, Francisco, Leonardo, Paulo, Márcio, Caio. Boa noite, sejam todos bem-vindos à fantástica fábrica do conhecimento. Bonito isso, né? Bom, pessoal, eu deixei para vocês lá no Classroom uma apostila de desenho técnico, certo? A gente vai começar trabalhando com ela. Vocês vão ver que não é nada complexo. E primeiro a gente vai ter um pouco de teoria, depois a gente vai partir para a prática. Minha primeira pergunta é: compraram material? Quem comprou, quem não comprou? No meu caso, tá quase extinto aqui no meu bairro papelaria. Dei uma olhadinha ali por algumas lojas e tá escasso porque dizem que não tá tendo venda. Aí eu fiquei em cima do muro, sabe? Mas eu tenho algumas coisas aqui básicas ainda. Acredito. Meus pivetes sumiram com o meu compasso. Apesar de eu ter dito para vocês não comprarem, eu peguei esse aqui emprestado. Eu disse para vocês, né, não comprem essa coisa. Acabei tendo que pegar um emprestado, porque também não consegui achar. Eu fui numa papelaria aqui perto, porque como eu não estou achando o meu, não sei onde é que foi parar, eu já revirei as caixas, já revirei tudo aqui, e só pode estar enterrado no quintal. Não vou duvidar se um dia eu cavucar o quintal e achar. E aí fui numa papelaria aqui perto para comprar. Não tem. E aí um amigo tinha, aliás, ele nunca usou só nas aulas de desenho dele, e aí me emprestou. E está lacrado igual o dia que ele comprou. Aliás, ele só comprou para... Olha a diferença, antigamente as coisas eram bem mais baratas. Olha o preço aqui, ó. R$ 6,50. Hoje em dia, com R$ 6,50, você não compra nem um pãozinho. Boa noite. Boa noite, boa noite. E quanto aos outros, só acho que foi o Aurílio que se manifestou. E os outros? Francisco, Paulo, Márcio, Caio, o próprio Neto. Francisco, Leonardo. Meu deu certo, professor. Comprei alguns aqui. Show. Paulo, meu xará. Ainda não. Show de bola. Qual é a pergunta, professor? Se você comprou as coisas que eu pedi aula passada. Não comprei. Ainda não, né? Tá bom. Você pode passar para mim qual é o material para comprar? Eu vou fazer melhor. Eu vou deixar uma lista lá no Classroom. Pronto. Tá? Tá bom, sim. Eu vou deixar uma listinha lá no Classroom, que aí fica mais fácil, né? Você entrega, vai na papelaria, entrega a lista e a pessoa vai te atender. Mas é coisa básica, é compasso, esquadro de 30, o esquadro de 60 graus, o esquadro de 45, compasso, de um conjunto de lapiseira, mas se comprar só a lapiseira 07 eu já fico contente. Lapiseira, a carga da lapiseira, uma carga HB ou 2B, aí você que escolhe, mas eu prefiro HB. O preço não muda, né? A escolha. Eu vou explicar por que o HB e o 2B. O transferidor, eu falei compasso? Acho que eu já falei compasso. Acho que era só isso. Borracha. Escalímetro. Uma parte desse material eu já tenho. Já tem? Então pronto, perfeito. Escalímetro, tinha me esquecido. Esse aqui, realmente, vocês não vão encontrar em qualquer papelaria. Né? Eu tenho um dentro da minha mala de ferramenta, desse tamanho aí. Ó. Tem? Então pronto. Então já tá armado. Eu uso de vez em quando desse aí. Já tá armado, então. Já tá armado, sem problema. É basicamente isso que a gente precisa. Beleza. Dos quadros, tá? Só para a gente poder trabalhar questão dos ângulos e tudo mais. Não, nesse primeiro momento, eu estou perguntando se vocês compraram, mas a gente não vai usar agora, tipo, presencialmente, né? Mas quando a gente for fazer a nossa aula presencial,
Aí a gente vai precisar ter esse material, mas como isso é daqui a passar uma semana, essa semana, na outra semana, eu estou preparando a gente já conseguiu uma primeira aula presencial na outra semana, mas obviamente a gente vai conversar isso antes e vai fazer esse combinado, tá bom? Ok. Márcio, deixa eu ver quem respondeu aqui. Paulo ainda não, Caio tem umas coisas aqui, Márcio também tem umas coisas aqui. Beleza. Leidiane. Não respondeu, tudo bem, sem problema. Bom, vamos lá, vamos começar a aula. Vou deixar isso aqui. Eu acho que eu abri a tela errada. Vocês estão vendo aí a apostila de desenho técnico? Sim. Deixa eu só ajeitar aqui a tela. Para eu poder ter o ângulo de visão de todos vocês. Bom, vamos lá. Então, a apostila, quando vocês forem lá no Classroom, né? Vou dar uma olhada aqui no Classroom. Vocês vão vir aqui em atividades, material didático. Nosso material assim, complementar aqui, ó, apostila de desenho técnico, tá? Quando vocês fizerem o download dela, vocês vão receber esse materialzinho aqui, bem bacaninha. Eu botei meu nome aqui, mas eu, sinceramente, eu não sou autor, não. Eu gostei muito desse material, mas botei só meu nome para tirar o nome do autor. Então, tem algumas considerações e tal. E vamos começar a conversar um pouco antes, fazer uma breve introdução sobre a parte de desenho, né? Por que que o homem se preocupa em desenhar desde a antiguidade, né? Para a maioria da população, para a formação da humanidade, o desenho acompanha a gente desde os desenhos primitivos, que retrata a vida como ela era, né? Então o homem fez esse desenvolvimento, né? Os egípcios desenvolveram muito essa parte do desenho e principalmente a parte de projeto, porque os caras que tiveram a habilidade de construir uma pirâmide de pedra, de rocha, né, de rocha sólida, tinha que ter uma engenharia muito boa. Falando um pouquinho sobre as pirâmides, não fugindo do assunto, dentro do assunto, não sei se vocês sabem, mas aquela região ali se não me falha a memória, no Cairo. Aquela região do Cairo, ali não tem rocha. Aquele solo é areia de deserto. É areia, 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 areia. Você cava não sei quantos metros para baixo e a areia, aquela areia fina, que parece areia de duna, areia de praia, ela só aumenta o seu diâmetro, né? Aquela areia vai ficando só um pouco mais grossa. Agora, rocha mesmo, só nas grandes profundidades. E rocha daquele tamanho para fazer ali as pirâmides, só muito longe. Então, eles usavam ali o Rio Nilo para poder fazer o transporte dessas rochas gigantescas. Eu fico me perguntando que tipo de engenharia eles tinham naquela época para poder fazer esse tipo de transporte. É emocionante imaginar um negócio desse. Tem uns documentários bem legais, eu acho que tem um no Netflix que fala do assunto, como que eles fizeram para construir. Depois dá uma procurada. Depois desse período evolucionista, a gente tem a parte de arte, os artistas, né? Os artistas como o Da Vinci, né? Que fazia pinturas desde pessoas, coisas abstratas, até bombas, helicópteros, tanque de guerra, projetos. E a parte que nos toca, né? Que nos interessa, a parte de desenho técnico. Né? A gente tem a perspectiva, planta baixa e o desenho técnico em si. Tudo isso aqui é normatizado, então a gente tem que seguir uma norma, né, para
tudo que a gente for fazer, a gente vai seguir norma. Ontem eu estava falando com um professor lá da UFC, na área do NUTEC, que é o Núcleo de Tecnologia, e ele até perguntou se eu poderia participar de uma pesquisa que está tendo de uma nova ASTM. Não sei se vocês lembram, mas as ASTM é como se fossem as normas técnicas, né? É como se fossem, não, são as normas técnicas, que é a Associação de Normas Técnicas de Engenheiro Mecânico, uma engenharia mecânica, uma coisa assim. A tradução, agora eu não lembro da tradução ao pé da letra, não. Mas eles estão fazendo normas técnicas para o uso da impressão 3D. E aí eu sou professor de CNC, eu tenho a minha impressora 3D e sou um apaixonado pela área e aí eu fiquei interessado no assunto. E todos os engenheiros e todas as pessoas da área técnica têm o direito de opinar na hora da formação de uma ASTM, né, de uma norma técnica. Na verdade, nós da área tecnológica é que podemos dar algum tipo de opinião na questão técnica. Aí um vai dizer que não, tem que ser assim, o outro diz que tem que ser assado. No meio dessa discussão rola uma votação e os pontos vão passando por votação. Funciona mais ou menos assim, né? Assim, a grosso modo, né? E aí eu vou participar, achei bem legal ser convidado. Bom, dentro do desenho, até onde a gente vai se prender? Nós vamos se prender em planta baixa. Aí vocês vão perguntar assim, professor, mas planta baixa não é coisa para engenharia civil, construção civil? Sim e não. Para o pessoal da mecânica, talvez não tenha tanto, mas para o pessoal da manutenção industrial, tem muita importância. Imagina que você vai receber uma planta e você vai executar um trabalho. Você precisa saber onde é que está a tubulação, você precisa saber onde é que passa a água, onde é que passa a eletricidade. E se você não souber onde essas coisas estão localizadas, então você precisa saber ler uma planta. E, obviamente, antes de ler, a gente aprende a criar, né? Se fosse só para fazer a leitura de uma planta, é só abrir ela e ser um pouquinho esperto. Pessoal, liguem o microfone só quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, para não ficar dando microfonia. Onde é que eu estava? Assim? Um pouquinho mais lá para o final da disciplina, a gente vai trabalhar a parte do software. E aí a gente vai olhar o AutoCAD, tá? A gente vai aprender a desenhar pelo menos a planta baixa no AutoCAD. Falar um pouquinho sobre software, que é uma coisa que eu sou apaixonado. Dentre os softwares que a gente tem disponíveis, vocês podem pesquisar, existem vários. Para trabalhar hoje em dia, o que o mercado exige é, no mínimo, conhecimento de AutoCAD, apesar que, na minha opinião, o AutoCAD está começando a cair em desuso, mas muita empresa trabalha exclusivamente com AutoCAD. Mas há uma grande comunidade querendo migrar do AutoCAD para o Revit. A grande vantagem do Revit em relação ao AutoCAD é que o AutoCAD é nossa aula de desenho. O AutoCAD é você pegar uma prancheta A0, uma folha A0, gigante, e riscar ela todinha. Pegar um esquadro gigante e riscar todinho. Pega um negocinho desses aqui, ó. Deixa eu pegar um aqui. Eu uso isso aqui para as aulas. O tamanho do bebê. Aí vocês vão dizer, professor, para que um esquadro tão grande? É para ver você melhor. Não, é para você escrever no quadro, né? Você bota ele apoiado lá na parede e você consegue riscar no quadro. Quando eu vi isso aí, eu comprei, a minha mulher ficou, por que você vai comprar isso? Porque eu sou professor disso. Né? Ainda tem que justificar, né? Bom, e aí, quando a gente está fazendo o projeto, antigamente se fazia muito projeto no papel, nas pranchetas, os famosos projetistas,
eles desenhavam literalmente nas pranchetas. Quando vieram os softwares, as pessoas deixaram as pranchetas e começaram a ir para o software. Só que existe um passo a passo muito importante. A gente não consegue deixar a prancheta totalmente. E nem deve. Não é dizer não pode, é não deve. Porque a primeira ideia nasce da cabeça. Poxa, você tem um terreno de 6 metros de frente por 20 metros de comprimento. Aí você fica, se eu fizer um muro de 15 centímetros, se eu fizer o portão de 3 metros, 3 por 3, se eu fizer um recuo, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, você primeiro idealiza, você primeiro planeja, depois você passa todas as suas ideias para o papel, rabisco, a mão livre, igual a arte. Você vai fazer a mão livre. Depois você vai vir para a parte técnica, planta baixa. E por último, a gente vai usar o software para poder expandir aquele desenho a uma visualização tridimensional. No caso do AutoCAD, ele tem a grande vantagem de que a gente pode desenhar a planta baixa e aí você muda de ambiente, né? Você sai do ambiente 2D e entra no ambiente 3D e você pode pegar aquela planta e estrudar ela, né? Fazer com que ela cresça. A ideia de você estar com a planta baixa e agora você tem paredes. Você pode desenhar a parte das paredes. O ruim do AutoCAD é porque você tem que fazer todos os passo a passo. Você está com uma planta baixa, você não consegue rotacionar ela. Você quer fazer um corte, é muito complexo. Você tem que desenhar literalmente linha por linha. No Revit, não. O Revit ele tem pacotes de família. Famílias de elementos. Portas. Você pode comprar pacotes, você pode importar pacotes de outras pessoas que te forneçam. Você pode comprar. Mercado Livre, você bota lá. Pacote Revit Engenharia Civil. No Mercado Livre, o cara vai colocar lá 5.000 peças distintas por R$30, alguma coisa do gênero. O cara vai te mandar um arquivo, você instala, aí você tem lá 50 modelos de porta, 50 modelos de janela, 50 modelos de sofá, de carro, de todos os objetos que você precisa virtuais para colocar neste ambiente aqui, ó. Não adianta nada você colocar um piso, levantar as paredes, se você não consegue virtualizar onde vai ficar a cadeira. Não se esqueçam de que, mesmo sendo apenas o projetista, nós também tentamos vender uma ideia. Nós somos vendedores. Porque quando você projeta alguma coisa, você está tentando vender a sua ideia. Cara, eu pensei numa casa que ela tem 6 metros por 20 metros. Aí os primeiros 5 metros é garagem, os próximos 3 metros é varanda, os próximos 3 metros é uma sala. Você tem que convencer a pessoa de que aquele teu projeto é legal. E aí, se você só entrega a planta baixa, não tem muita graça. Por isso que fazem as plantas baixas com aqueles desenhos com sofá, né? Deixa eu botar uma aqui. Só para a gente ter a ideia. Planta baixa, apartamento. Aqui, ó. A ideia de uma planta baixa, basicona, e a planta baixa, eu esqueci como é que o pessoal chama isso, não é humanizada, é mobiliada, eu não sei, acho que é mobiliada, não me lembro. É você ter a tua planta baixa com todas as dimensões, ó. Essa parede tem 2,28, essa parede tem 1,80, essa tem 2,30 e alguma coisa. Aí aqui você tem cama, mesa, sofá, não sei se isso é uma cama não. Parece uma mesa, sei lá. Aqui é uma cama, com certeza. Aqui tem uma cama, vaso sanitário, sofá, sei lá,
coisas que você vai colocar dentro de uma casa, né? Ah, deixa aquele anterior, foi tão bom. Vou voltar um aqui. Esse. Olha esse aqui, um sobradinho pequenininho. Um quarto, banheiro, um box, um espaçozinho pequeno aqui, uma leve sacada, aqueles apartamentos ovo minúsculo que custa R$500 mil lá na beira-mar. É um trenzinho mais ou menos desse jeito aqui. Você vende melhor a ideia quando você está com um projeto desse jeito. E você vende bem melhor a ideia quando você está tentando sair daquela vista de cima e começando a trazer uma vista mais tridimensional. Assim, ó. Se você fizer uma vista mais tridimensional, a pessoa tem mais localização. Então, a gente projeta, e quando a gente pensa em projetar, a gente também pensa em escalar. Quem daí ainda não viu uma maquete? Quando você vai para uma obra de um apartamento, principalmente apartamentos, e você vê lá o primeiro apartamento que eles constroem, aquele boxzinho que eles botam lá os corretores, né? Geralmente eles constroem um apartamentozinho fake atrás do box do vendedor, para você ter uma ideia, você entrar no ambiente e se sentir lá dentro. Quando eles não investem em fazer aquele apartamento ali falso, aí tem o quarto, tem o banheiro, tem tudo, e funciona as coisas, né? Interessante que, e o legal é que depois eles derrubam aquilo. Mas, ossos do ofício, né? Quando eles não querem ter esse tipo de despesa, eles têm ali na mesa, onde você vai comprar o apartamento, uma maquete. A maquete tem lá um sofazinho, um quadrozinho, a caminha, a mesinha, tudo bonitinho para você poder observar como é que fica o negócio. A impressora 3D está ajudando bastante a galera que trabalha com maquete, né? Os maqueteiros. Se não me falha a memória, no CEPEP tinha um curso de fazer maquete. E acreditem se quiser, pense num negócio caro. Uma maquete, dependendo do projeto, você só tem que respeitar as escalas na questão da maquete. E fazer tudo mais ou menos assim, bonitinho, tá? Tem que sair perfeito. Uma maquete é R$20 mil para fazer, então não é bobagem. Na parte de desenho técnico, a gente já pensa um pouco mais nos detalhes. Aqui é mais visual, aqui é mais projeto, aqui é mais detalhes. Que tipo de detalhes? É isso que a gente vai ver agora. Aí tem aqui a parte, o que é desenho técnico, né? Desenho instrumental. Alguns desses termos nem existem mais. Já vou voltar para as normas. Tamanho de folha, projeto. Deixa eu ver se eu acho onde eu estou querendo. Eu já tenho um trabalho para vocês. Aqui. Cadê? Bora. Aqui, pronto, achei. Olha só esse projeto. Aqui está falando de escala, não é bem o projeto, né? Mas olha só que interessante. Observem a forma como isso aqui está feito, né? Eu estou medindo, eu estou dando a dimensão desse ponto até esse ponto, usando esse tipo de simbologia. Perceba que a escrita, isso está na norma, a escrita do número, ela está acima da linha, ela não está abaixo. Olha aqui, ó, está embaixo, mas ele está acima da linha. Está aqui, ó, entre esse ponto e esse ponto, a escrita vai estar acima da linha. Se ele estiver do lado de cá, ele vai estar acima da linha, porém, à esquerda, né? A esquerda da linha, e não a direita da linha, não é dentro. Por que isso? Se eu virar essa folha, deixa eu ver como é que eu faço, cadê a rotação aqui? Rotacionar, acho que é a esquerda, rotacionar a direita. Olha o que acontece, ó.
Se eu pegar essa folha e rotacionar ela, certo? Rotacionar ela à direita, a escrita ficou de frente para mim. Por que isso? Porque quando os caras desenhavam lá, faziam o projeto, essas cotas que estavam escritas de lado, você pegava o papel e virava ele manualmente. Aí não faz muito sentido se ele tivesse embaixo, né, ou torto. Aí às vezes você via, não sei se vocês já prestaram atenção em filme, que tem aquele cara que fica olhando o papel assim e ele não sabe se o papel está de frente, está de costa, porque a pessoa que projetou de qualquer jeito, colocou as cotas de qualquer jeito e aí o negócio não ficou bacana. Vou voltar, né? Olha só, essa parte aqui, ó, o diâmetro, como que a gente representa diâmetro? Uma circunferência. Não é desse jeito aqui, é desse jeito aqui, cortado. Professor, eu posso colocar esse cara, essa nomenclatura, essa simbologia desse jeito aqui? Pode, é um caso à parte, mas pode. Mas o ideal é você colocar desse jeito. O ideal e o que é mais aceito. Se você não quiser levar um puxão de orelha, desenhe desse jeito aqui na hora que for puxar a cota. Para falar das escalas. Voltar lá para cima. Normas. Bom, como eu já tinha dito, né, a gente tem as normas, a gente segue normas, todo o nosso trabalho é baseado em normas, todo mundo da área de tecnologia segue normas, nós temos a STM, Sociedade Americana para Testes de Materiais, tem a ASME, que é a Sociedade Americana de Engenharia Mecânica, é nessa daqui que eu vou participar, a STM, Teste de Materiais. A impressora 3D é uma impressora que veio da Europa e ela imprime num polímero especial. E ela usa umas cabeças de laser para poder fazer a cura desse material. É um biopolímero que vai ser utilizado para exoesqueleto. Dá para fazer partes que vão substituir o corpo humano, como também dá para fazer peças para o carro. Inclusive turbina, né? Então já tem uma galera do Senai doida para fazer e tem uns professores lá da medicina que estão loucos para poder botar a mão nesse equipamento, para poder ter acesso e é bem interessante. Eu quero ver se eu consigo entrar nessa parada, porque eu gosto dessa área. A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, é o que a gente mais segue, né? As normas britânicas, os DIN, né, que é o Instituto Alemão para a Normalização, as ISO, tudo norma, né? A GIS, Norma Indústria Japonesa, SAI, Sociedade de Engenharia Automotiva, nós seguimos normas, tá? Nós da área de tecnologia seguimos normas. A gente não faz as coisas porque quer, a gente segue normas. No nosso caso aqui, da NBR, né? E as normas brasileiras, a ABNT e a NBR, a gente vai usar a 10067 e a 10068, que são os princípios gerais para desenho técnico, folha de desenho, layout e dimensões. E tem mais algumas outras aqui que depois vocês vão pegar a apostila e vão dar uma olhada. Professor, eu preciso decorar todas elas? Não, tá? Não precisa decorar isso aqui. Ninguém decora esse tipo de coisa, não. Mas a gente sabe que se a gente fizer alguma cagada, a gente tem que vir olhar um negócio desse aqui e dizer, olha, não era assim, não era para fazer assim, era para fazer assim, porque tem norma. A gente tem norma para fazer cota, cortar uma circunferência e cortar um espaço quadrado. O formato de você fazer essa cota é diferente. O emprego das escalas, aplicação dos tipos de linha. Nessa parte de tipos de linha, é aqui que entra o meu pedido de vocês comprarem a lapiseira 03, 05, 07, 09. Quem tiver interesse, a 2.0, que é aquela mais grossa, né? Vamos fazer um traço mais grosso. Quando a gente está projetando no AutoCAD, você vai lá no arquivozinho lá em cima e escolhe qual é a espessura
da linha que você quer que apareça lá. Aí, na hora que você estiver desenhando, vai aparecer aquela linha mais grossa, mais fina. Mas no AutoCAD é o software, né? Na vida real, a gente tem que usar as lapiseiras. Porém, contudo, no entanto, se você tiver somente a lapiseira 07, tem umas artimanhas que eu vou ensinar para vocês, para a gente melhorar um pouquinho cada tipo de desenho. Não é o ideal, mas funciona, né? Tolerâncias, ajuste, execução dos desenhos e tudo mais. Na parte de folhas, olha que coisa mais interessante. Vocês estão acostumados a olhar para uma folha A4, tá? Aqui embaixo tem as dimensões da folha A4, mas ela é 297 por 210. 297 aqui por 210 aqui. Ou assim, né? 210 aqui, 297 aqui. E à medida que essas folhas vão se multiplicando, né, em tamanho, né, você tem uma aqui e a outra virada para baixo, o somatório delas vai dando outra folha, né? Então, a gente tem aqui ó, a folha A4. Se eu juntar duas folhas A4, eu vou ter uma folha A3. Se eu juntar duas folhas A3, eu vou ter uma folha A2. Se eu juntar duas A2, eu vou ter uma A1. E se eu juntar duas A1, eu vou ter esse espaço aqui com esse espaço aqui todinho. Eu vou ter a famosa folha A0, com esses somatórios aqui de valores. E olha os tamanhos aqui, ó. A A4, 210 por 297. A A3, 297 por 420. A A2, 420 por 594. A A1, 594 por 841. E, para finalizar, a 0, 841 por 1.189. Aí vocês vão dizer assim, professor, não tem folha maior do que isso aqui, não? Eu até acredito que tem, eu só nunca vi. Mas quando a gente fala em você ir numa gráfica, por exemplo, e mandar plotar um projeto, eu acho que o maior que você vai usar é esse aqui. Geralmente se manda plotar um projeto em A1, A2, tá? A0 é só quando é um projeto muito grande. Uma coisa que vocês podem fazer, por exemplo, se vocês tiverem curiosidade, é ir até a prefeitura e pedir para olhar a planta do local onde vocês moram. Tanto a planta do projeto da casa, se tiver tudo legalizado, o projeto da sua casa está lá na prefeitura arquivado, com a assinatura do engenheiro e tudo mais. E a planta de localização, a planta de situação, que é aonde se situa. Você vai ter o mapa do bairro. A gente tem um mapa da cidade, né? E tem um mapa do bairro. O cara vai pegar uma folha A1 gigante, vai ter o bairro desenhado. Dentro daquele bairro existe um setor que está riscado ali dentro do mapa. Aquele setor que está riscado é uma outra folha. E aí ele abre aquela folha e você nota que a escala está sempre aumentando, né? Você tinha uma escala bem pequenininha, que era a cidade. Depois você tem uma escala maior, que é o bairro. Depois você tem uma escala maior, que é o seu quadrante, até chegarmos na escala onde está a sua casa. Nas folhas, a gente tem esse tipo de margem aqui, ó. À esquerda, 25, 10 e 5 são as margens que se usa nas folhas. Da A4 até a 0. Tem uma outra parte da norma que fala 7. É 25, 5, 5 e 7. Essa daqui fala 10. Mas tudo bem, eu não vou brigar com algumas normas, não. Tá? O tamanho é mais ou menos desse jeito aqui, ó. Numa A4 aqui, ó, a gente vai ter 25 aqui, ó, 5, daqui para cá é 5, daqui para cá é 5. Eu uso 7. Não é errado usar 7. Tá? Se for uma folha maior, a gente já usa 10, ó. 10 aqui, 10 aqui e 10 aqui. A gente tem que aprender a padronizar essa folha quando a gente for para o AutoCAD. No AutoCAD eu vou mostrar como que a gente faz o padrão. Margem à direita, linha de corte, linha do quadro. Linha de quadro é esse quadro aqui dentro. A gente tem aqui alguns espaços.
ou a folha vai estar deitada em paisagem, né? Ou ela vai estar em pé. Nós temos aqui o espaço principal, é onde a gente vai poder colocar o nosso desenho. Nós temos aqui o espaço da legenda e, geralmente, deixa-se um espaço para você colocar algum texto. Tabelas, textos, etc. Né? Então, você tem várias coisas que você pode colocar aqui. Eu fiz um projeto de combate a incêndio e eu coloquei embaixo as tabelas explicando as normas e coloquei na parte superior, mais ou menos nessa posição aqui, a simbologia. Você é obrigado a colocar toda a simbologia. Onde é que é hidrante, onde é que tem extintor, onde é que tem placa, placa de escada, placa de incêndio, placa de não fume. Era uma fábrica. Fábrica de cosmético. Beleza. Depois vocês veem isso aqui com calma. A parte da legenda. A parte da legenda ela é muito pessoal. Tá? Existem modelos a você colocar. Existem pré-modelos. Existem várias formas de você colocar isso aqui, mas tem um modelo seu que você pode utilizar. Tá? Você mesmo pode criar o seu próprio modelo. Nada lhe impede, né? Você vai colocar aqui, geralmente, você tem o nome da empresa, o nome do escritório que vai estar fazendo o projeto, a escala. As coisas mais importantes que a gente tem são a escala, nome da empresa. Eu vou já explicar isso aqui. O diedro, qual é a peça que nós estamos trabalhando e algumas questões, por exemplo, de tolerâncias, de tamanho, de dimensão. Isso aqui é mais quando a gente está trabalhando com peças mecânicas, tá? Mas, no geral, se fosse trabalhar, por exemplo, com planta baixa, não precisa escrever isso aqui, não. Nem material, somente dimensões, lembrar da parte da escala, quem foi o desenhista, quem foi o aprovador ou revisor, né? Você tem que colocar a data e o nome. De preferência, nunca deve ser a mesma pessoa. Imagina, você desenha e você mesmo aprova. Não faz sentido, né? Para que você botou lá? Eu botaria só eu fiz, ponto. O tipo de arquivo e o código, se você está arquivando aquilo. Em escritório de engenharia, isso aqui é muito mais comum, né? Você dizer o tipo de arquivo e qual é o arquivo que você está criando. Parte aqui de título. Para nós aqui, ó,